Versículo 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me nesta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina, o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Eles falavam de lei, mas de lei eles não viviam nada. Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem luz, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E Jesus era a própria luz, né? Jesus estava o tempo todo dizendo que eles estavam nas trevas, na escuridão, mas eles não acreditavam. Só abriam a boca para condenar Jesus e o criticar. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra que o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelada o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu o seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, mas que se convertam, e eu os curei. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, olha aqui, por causa dos fariseus, não confessaram sua fé. É o que eu disse no outro vídeo. Nós ficamos esperando a aprovação dos outros. Queremos dançar conforme a banda toca, mesmo a banda estando desagradável ao nosso gosto, ao nosso conceito, a gente dança para agradar os outros. E lembremos que quem agrada os outros desagrada a Deus. Nós não devemos agradar ninguém. E entendam, nós não devemos sair por aí criando confusões e divisões, não. Apenas o que é certo, o que é errado, é errado. Eu não posso infringir o meu conceito para agradar alguém, para ser bonzinho, entre aspas, com ninguém. A palavra nos diz isso, exatamente isso. Ainda assim, muitos dos líderes dos judeus creram nele. Muitos dos líderes creram, mas por causa dos fariseus não confessaram sua fé, com medo de serem expulsos, serem rejeitados, serem cancelados. Hoje se fala muito em cancelamento, né? Do meio do povo.
do meio da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, não adianta eu crer, eu ter fé, eu saber que Deus tem o melhor para mim, mas aí eu fico com medinho dos outros me cancelarem, eu fico com medinho dos outros me criticarem, eu fico com medinho da opinião alheia, que nada vai me edificar, nada vai somar comigo. Mas eu sou, de certa forma, hipócrita, porque é bom ter muitas amizades, é bom ser solicitado, é bom de estar em festa. Não é bom. Eu tenho que agradar, eu tenho que ser agradabilíssima a meu Senhor. E agradar a Deus é desagradar o mundo, é desagradar as coisas do mundo. É tanto que Jesus não agradou. Por quê? Porque Jesus fazia a vontade do Pai, e a vontade do Pai não era agradar o mundo. É simples assim. Então Jesus disse em alta voz. Eu vou só repetir o versículo 43 porque ele é bem forte. Pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E você? Qual você prefere? A aprovação dos homens, do mundo, ou a aprovação de Deus, a aprovação dos céus? Qual? Nós também podemos escolher. Podemos agradar a Deus ou ao mundo. Lembra que tem uma passagem que diz assim, não podemos servir a dois senhores? Ou você vai agradar um ou ao outro? Pois é. E aí a passagem fala sobre o dinheiro, mas não é só sobre o dinheiro. É sobre isso, principalmente. Agradar a Deus ou agradar ao mundo, para ser aplaudido por ele. Lembrando que o mundo que te aplaude te derruba. Não esqueça disso, tá? Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em minhas... Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ou seja, eles estavam nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, também não adianta eu aprender da palavra de Deus e não obedecer. Não adianta eu aprender, eu ouvir, eu ir à igreja, participar de retiros, participar de acampamento e não obedecer a Deus. Não adianta. Não adianta eu estar na multidão, no encontro bombástico, badaladíssimo, com milhares e milhares de pessoas e me emocionar, chorar e tudo e tal. E ser desobediente à sua palavra, a palavra de Deus. Ele está dizendo, tá? Eu não julgo, pois eu vim para julgar o mundo, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Há um juiz para quem, olha isso, olha esse versículo 48. Ele é como um chicote sobre nós. Olha isso. Existe um juiz para quem me recusa, me rejeita. Há um juiz. Há um supremo juízo, há um supremo julgamento para quem me ouve e me rejeita. Para quem me ouve e desobedece. E rejeitar é desobedecer. O que você tem desobedecido a Deus? O que Deus tem pedido de você e você não tem feito? O que? De repente você tem se desvencilhado pro lado da bebida e Deus tem gritado através de pessoas para você parar com ela. E você tá lá, fechando os olhos. Tá aqui. Há um supremo juiz. É a palavra de Deus que diz, está no versículo 48 do capítulo 12 de João. Há um supremo juiz
para quem me rejeita, quem me desobedece. E não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. E aqui ele fala, ele falou, ele anunciou, e a gente ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, sabe que ela é profunda, sabe que ela está me falando, mas não obedeço. E aí essa própria palavra que eu a ouvi e não a obedeci, ela me condenará. Está aqui, no final do versículo 48. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E eu volto a te perguntar, o que Deus, meu irmão e minha irmã, tem te pedido, tem dito para você fazer, Ele está fazendo por misericórdia. Ele está fazendo por amor. Ele já te falou várias vezes. E é por amor e misericórdia a você que ele continua a fazer. Ele fala pelas pessoas, através de sinais, através da sua palavra. E você não obedece, você não dá atenção. E ele diz aqui no 49 de João 12 que aquilo que eu ouço não é por acaso. Aquilo que eu ouço e não obedeço da palavra de Deus se torna condenação para mim. É a minha própria condenação. De repente Deus tem me pedido para eu parar de falar dos outros. E eu tenho que falar. Tenho pecado. E a palavra está me dizendo que isso será fonte de condenação para minha vida. Pode ser também o adultério que alguém esteja vivendo. É isso. A palavra de Deus não muda de 1 milímetro para a direita nem para a esquerda. Então, meus irmãos, nós precisamos nos alinharmos. Qual tem sido o seu pecado de estimação? Que Deus tem te falado, e Ele tem falado, e você não tem ouvido. De repente você, eu estou pecando porque Deus é misericórdia. Não conte com essa misericórdia, não conte com a misericórdia de Deus dessa forma. A misericórdia de Deus não é automática, ela se encaixa no exato momento correto. Mas se Deus tem antes te anunciado, te tem usado pessoas para falar para você, você tem ouvido a palavra nas homilias, nas pregações, nos testemunhos, em vídeos, nas palestras, e você insiste permanecer no erro. Esse versículo 48 e 49 veio assim, como uma faca de 2 gumes, clarificando, dizendo o que é e o que não é. E a gente precisa se alinhar, porque não tem como a gente fugir do juízo. Não tem. Eu quero chegar com esse diário até Apocalipse. Apocalipse, eu sempre tive medo do livro de Apocalipse. Eu pensava que era o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Apocalipse é a promessa. A promessa. Todas as provações que você está vivendo hoje, debaixo da obediência de Deus, Apocalipse é a promessa que Deus fala, que Deus tem para nós, para aqueles obedientes, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que pararam de pecar, para aqueles que se alinharam, que foram para a presença de Deus, passaram a viver debaixo da obediência. Está em Apocalipse. Então, é isso. Nós precisamos nos alinhar
nos alinharmos enquanto é tempo. Não devemos ter medo do mundo, não devemos ter medo das coisas do mundo. Sabe o que nós devemos temer? De perder a vida eterna. Mas como que eu tenho essa vida eterna se eu nem sei o que ela existe, nem sei por onde começar? Comece. Comece a construir a vida eterna hoje fazendo renúncia. Confiando em Deus, obedecendo, praticando os seus mandamentos, praticando o que Deus diz. Deus tem pedido para você perdoar alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que te pisoteou. Você já passou por isso? Eu já, muitas vezes. E se você me perguntasse, você liberou perdão para essas pessoas? Sim, liberei. Sabe por quê? Porque eu não sou burro de carga, de estar carregando esses adereços de maldições, que a falta de perdão é uma maldição. Ela não me pertence. Ai, mas é bom ser livre. Perdoe. Falou de você, levantou falso, fofocou de você. Perdoe. Perdoe. De repente foi o seu marido que te traiu, foi a sua esposa que te traiu. Perdoe. Eles merecem? Não. Deus não falou assim, o perdão é dado para quem merece. Falou? Não sei. Na sua palavra não diz isso. A sua palavra diz apenas perdoe. Ame os seus inimigos, ame aqueles que odeiam, que te desejam mal. A palavra de Deus, ela é direta. Porque nem nós merecemos o perdão de Deus, nem a sua misericórdia, muito pior o seu amor. Mas Ele nos ama, Ele nos perdoa. E Ele diz na oração do Pai Nosso: perdoai os que têm te ofendido, assim como eu te perdoo. E aí ele já diz assim, há uma controvérsia: se você não perdoar, eu não vou também te perdoar. Quem é que quer ser condenado por Deus? Eu não quero. Eu não quero. E eu estou aqui. Se alguém perguntasse, por que, Francisca, de repente você resolveu fazer esses vídeos? Por quê? Vão te criticar. E eu digo para você, então não estou nem aí. Sabe por que eu estou aqui falando? E vou ficar aqui só até o dia também que a pessoa quiser? Deus. Você não sabe quanto me custou vir aqui falar. Vim gravar esses vídeos aqui para vocês verem depois. É um chamado de Deus. Eu estou aqui debaixo de uma obediência, obedecendo a Deus. Porque esse é o propósito, obedecer. Não importa quem vai me criticar, não importa. Eu não quero agradar ninguém, eu quero agradar o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que vai me salvar no último dia. Vai dar salvação para os meus, porque a palavra dele me garante. Mas, como diz o versículo 48, quem ouve a palavra, quem ouve Deus falar e não obedece é o quê? É o quê? Condenado. E aí lá no início do 49 ele diz o quê? Aqueles que me rejeitam, aqueles que me desobedecem, há o que para eles? Um supremo juízo. Um estardalhaço para eles. E ainda conta com o acusador. Quem é o acusador? O demônio, que luta dia e noite. Apesar dele ser derrotado, ele não desiste. Ele é persistente. Mas nós não devemos ter medo do demônio. Nós devemos ter medo de perder a salvação. E nós devemos estar em comunhão com Deus o tempo todo. Não só no momento de adoração, de oração. Mas tenha Deus no seu coração. Lembre de Deus todos os momentos. Isso não te impede, até no seu trabalho, não te impede de você estar com o pensamento em Deus. Que tudo isso seja para a honra e glória do seu nome.